Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 5, diz: Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém. Se pode sentar, em nome de Jesus. Nós estamos seguindo os textos do Evangelho, estamos vendo os detalhes da vida de Jesus e temos recordado muito o ensino de Jesus, as declarações dele, principalmente quando ele diz: Como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Deus tem seus propósitos e nós estamos preparando um trabalho aí. Eu acredito que certamente vidas serão alcançadas por este trabalho, porque é Deus quem abre portas. Amém? E Deus não tem cessado de falar em nosso meio. São muitos sonhos, muitas visões, e nós temos não compreendido tudo, mas eu diria que 80% dos sonhos e das visões nós temos compreendido muito bem, e temos visto que Deus está no negócio, que nós estamos caminhando nas pegadas dele. Isso aí, estamos comprando qualquer briga. Nem tudo temos compreendido, porque até mesmo nós temos descansado, mesmo sem compreender, porque nós já compreendemos que às vezes Deus mostra uma coisa aqui, mas o entendimento virá no futuro. Isso também nós já descobrimos, já entendemos, aprendemos essa lição também com o Espírito Santo. Às vezes ele dá uma visão aqui e ninguém entende nada. Ele dá um sonho e ninguém entende nada. Mas daqui a 3, 4 meses, ou sei lá quanto tempo, depois de uma determinada operação, depois de acontecer alguma coisa, nós vamos compreender. Então, temos descansado, e naquilo que temos, que é para nós, no nosso tempo, Jesus tem nos dado entendimento. E assim nós temos caminhado rumo à cruz de Cristo. Aqui nós vemos, nessa pesca maravilhosa, onde a Bíblia também fala, os primeiros discípulos. Jesus já está pregando e já tem uma multidão cercando ele. Mas até então ele não chamou ninguém ainda. Tanto que aqui diz os primeiros discípulos. Mas ele já está fazendo um movimento em Jerusalém. Mas até então, ninguém ele tinha chamado para caminhar mais junto dele e começar a passar informações mais, vamos assim usar essa palavra, precisas ou detalhadas, porque você vê que quando Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo, não levou todo mundo. Ele levou
Pedro, Tiago e João. Quando Jesus foi ao Monte da Transfiguração, ele não levou todo mundo. Ele levou Pedro, Tiago e João. Então Jesus estaria discriminando ou desprezando os outros discípulos? Não. Ele está cumprindo o propósito de Deus na vida de cada um. É assim com cada um. Cada um tem o seu chamado e Deus sabe como vai trabalhar com cada um. E ele vai trabalhando. Com um ele chama mais para intimidade, com o outro ele trabalha no mesmo poder, mas na distância. Ele é Deus, ele tem condições para isso. Amém, meu irmão? Por exemplo, já teve pessoas aqui no ministério que saíram daqui brigados, insatisfeitos, murmurando, chutando os cachorros, como se diz na gíria, porque chegou com todas as letras. Não, eu queria estar mais junto do pastor, eu queria estar mais junto fisicamente. É besteira, é perda de tempo. Aqui não se anda junto fisicamente, aqui se anda junto espiritualmente. Quando Deus tem um propósito de trazer um contato físico também, Ele traz. Ele traz. Já tivemos sonhos, eu e a minha esposa, de membros da igreja dormindo na nossa cama. O que é isso? É Deus mostrando que ia trazer, no tempo dele, uma intimidade maior. E aproximar pessoas. Quantas vezes minha esposa já teve sonhos e visões de membros da igreja, homens vindo e beijando ela. O que é isso? É Deus mostrando que vai aproximar pessoas. Vai trazer para a gente. E a gente fica esperando. Logo, logo surge uma situação e daqui a pouco aquela pessoa já está mais próxima da gente. E a gente sabe que aquilo ali não é carnal. A gente sabe que tem um propósito de Deus. Então nós já começamos a dar para essas pessoas segredos que estão conosco. Mas não quer dizer que os outros não estão recebendo lá na sua individualidade com Deus. Aqueles Deus quis que tratasse daquela maneira. Alguns Deus traz para ouvir dos meus lábios. Outros Deus trata ouvindo direto dos lábios dele. Amém, meu irmão? É assim que Deus faz. Agora a pessoa chegar, eu queria estar mais junto do pastor. Eu não cometo essa loucura de trazer fisicamente alguém para dentro da minha casa. Não cometo, isso é uma loucura. É antibíblico. Nossos passos têm que ser regrados por Deus. Isto é cristianismo. Quantas vezes nós já pregamos aqui dizendo, irmão, cuidado com quem você leva para dentro da sua casa. Não já? Irmão, ora. Quantas vezes? Sei lá quantas vezes. E quantas vezes mais ainda iremos pregar. Hoje já estamos pregando de novo. Então, Jesus está ali e Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. É a panelinha de Jesus. Pedro, Tiago e João. E você, irmão, quer fazer parte da panelinha de Jesus? Faça. Tem vaga nessa panelinha. Pedro, Tiago e João. Tá, mas quem foi o primeiro mártir da história? Estevão. Quem foi o primeiro a dizer, eu vejo os céus abertos e o Filho de Deus de pé à direita do Pai? Não foi nem Pedro, nem Tiago, nem João. Amém, meu irmão? Tem que entender os mistérios, né? Quem foi que escreveu esse evangelho maravilhoso que nós estamos lendo aqui? Foi Lucas. Não foi nem Pedro, nem Tiago, nem João. Quem escreveu o primeiro? Mateus. Foi Mateus. Não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João. Está entendendo? Quem escreveu Marcos? Foi Marcos. Não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João. Mas eles não eram a panelinha? Todos nós somos a panelinha de Jesus. Todos nós somos comprados com o mesmo sangue. Não é 2 gotas por você e uma por mim. Não, a mesma quantidade de sangue que é derramado por você é derramado por mim. Só que nós temos que entender os planos de Jesus. Andar nos seus projetos. Isso é que é glorioso. Muita gente mudou até de igreja. Na minha caminhada cristã, eu conheci igrejas que tinham congregações. Olha a loucura. Igrejas que tinham muitas congregações. E pessoas querendo se projetar na obra, aparecer e à frente, saíram de congregação e não vou congregar mais na congregação não, eu vou lá para a sede. Por que você vai para a sede? Porque
Porque lá a gente fica mais perto da liderança, a gente tem chance de ser reconhecido, ser visto, ser observado. Ué, mas a Bíblia diz: procura apresentar-te a Deus, não aos homens. As pessoas querem se apresentar aos homens. Loucura! Loucura! Isso não é cristianismo. Quando você quer ser visto, você está fora do projeto de Deus. Você só pode desejar ser visto por Deus. Entende, irmão? Quem olhasse para mim nos meus 5 benditos anos de banco que eu estive lá no Engenho Novo, 5 anos de banco, sabe o que é banco? 5 anos, banco, exatamente isso, só lá naquele ministério. Muita gente que olhava, diria assim: aquele cara ali não vai dar em nada, porque olha lá aquele ali tem 3 meses, já está abraçado com o pastor lá na frente, e eu cansei de ver isso. Puxa-sacos, irmão, nunca seja um puxa-saco, no reino de Deus não entra puxa-saco. E o camarada, 3 meses de igreja, forçava a barra, ia lá e pastor e tal, e abraçava e não sei o que, e forçou a barra de tal maneira que foi até parar na frente da igreja. Eu vi, porque conhecia o amigo do pastor, né? Tabelinha de ping-pong ou basquetebol, sei lá, e chegou lá. E eu no banco, 5 anos. Olha para mim e olha para eles. Eu sempre fui um puxa-saco de Jesus. Na minha época, tinha irmãos que iam para dentro do gabinete do pastor fazer fofoca, ficar de tititi para o pastor os reconhecer. Vai ver que reconheceu. E o que adianta ser reconhecido por homens? O que nós cantamos? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Cantamos e vivemos. Nesse ministério entra os louvores que eu me identifico com eles. Senão eu excluo. Se eu falar, não tem projeto de Deus nesse louvor, eu arranco ele fora. Amém, meu irmão? Então, querido, você quer aparecer? Os olhos de Deus te ver aonde você estiver. Aparece para Ele. Quer gritar para alguém te ver e dizer: Jesus, aqui, ó! Dá esse grito para Ele. Era assim que eu fazia. Sempre, a minha vida sempre foi assim. Eu vim surgindo das sombras, quietinho, calado. Ninguém me via. De repente, tá aí, ó. Jesus falou assim: você é o meu número 1. Ué, mas eu vim lá quietinho, das sombras, surgindo, tal. Porque enquanto muita gente, meu irmão, estava dentro dos gabinetes, eu estava escondido dentro dos quartos. Enquanto muita gente: pastor! Jesus! Tem que ser esperto, irmão. Esperto, sabe o que é esperto? Espiritualmente esperto. Olhar para a Bíblia e seguir a Bíblia, seja esperto. Você vence sempre. Esse é um detalhe da vida de Jesus que entrou aqui no nosso comentário, não está necessariamente no texto que nos prendemos, mas aí nós vemos que no verso 7, fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E quando eles vieram ajudar, o que aconteceu? Encheram os 2 barcos, e diz que quase iam a pique, quer dizer, quase que afundavam, os barcos ficaram lotados. Irmão, aprenda essa lição. Aonde Jesus Cristo está, tem prosperidade, tem abundância. Aprenda isso. Aonde Jesus Cristo está, tem o suprimento suficiente. Aonde Jesus Cristo está, a tua necessidade será suprida. Mesmo que não tenha o que comer, os anjos descem e te alimentam. Lembra de Elias? Com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até chegar Horebe, o monte de Deus.
Então Deus te sustenta. Aonde Jesus está? Mas Senhor, eu já passei a noite inteira. Ah, mas então, o Senhor está mandando, né? Eu ouvi aí o Senhor falando com esses homens aí, pregando. Já que o Senhor está mandando, vamos lá ver no que vai dar. Amém, meu irmão? Então, querido, lição. Se aonde Jesus estava tinha provisão, Ele te enviou da mesma maneira que o Pai o enviou. Então, aonde você está, se Deus está na tua vida, tem provisão, tem o sustento. Mas os crentes, meu irmão, vivem uma vida muito carnal. O crente entrou no mesmo sistema do mundo e esqueceu o sistema de Deus. O sistema de Deus é que a terra produziria para o homem. Esse é o sistema de Deus. Se você anda com Deus e é restaurado em Cristo Jesus, a terra vai te alimentar. Lembra o que diz lá em Isaías 61? Na glória das nações vos gloriareis. O que é a glória das nações? É o fruto de trabalho braçal. É a provisão do que eles trabalham na terra. E a Bíblia diz que os filhos de Deus se gloriariam na glória das nações, usufruiriam da própria glória das nações. Ou seja, é provisão em todo tempo. Mesmo como diz Isaías 61, que os estrangeiros seriam rachadores de lenha, tiradores de água, apacentadores de gado, mas que os seus sacerdotes seriam dignos de duplicata honra. Você, sacerdote, você foi comprado com sangue. E Apocalipse 1,6 diz isso, que você foi comprado com sangue para ser feito sacerdote do Altíssimo. Então, meu irmão, afaste esse pensamento que te derruba. Qual é ele? De que você vai ficar na falta, de que você vai ficar na dificuldade. O que você vai fazer da vida? Ai, se eu perder o meu emprego. Se você perder o emprego, é hora de Deus te alimentar de uma maneira muito mais gloriosa. É isso que passa na minha cabeça, na minha luta, na minha batalha, nas guerras que eu já passei, aonde eu olhava assim para o amanhã e dizia assim: se o Senhor não me sustentar amanhã, eu estou mal. Mas nunca existiu esse amanhã em que Ele não me sustentasse. No barco que Jesus entra tem provisão, sempre. O negócio é ceder o barco para Jesus. O que é o barco? O barco é a nossa vida. O que são as águas? As águas são a palavra de Deus. Nós temos que largar a nossa vida sobre a palavra de Deus. Convidar Jesus para entrar no barco da nossa vida. Sempre haverá provisão de tudo. Não é provisão só de alimento, não. É provisão de libertação, de sabedoria, entendimento, de cura. Tudo que é provisão que você imaginar. Quando Jesus entra no barco, tem, né? E nós vamos vendo, e vendo Simão Pedro, prostrou-se no verso 8 aos seus pés, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Irmão, fator que você tem que reconhecer na sua vida, nos exemplos que Jesus deixa para nós. Se verdadeiramente você teme a Jesus, ainda que Ele esteja no barco da sua vida, não adianta você bater no peito e dizer: estou com Jesus e parará e piriri, eu sou o super-homem, Homem-Aranha, eu sou o Batman. Nada disso. Você é forte, diz a Bíblia, quando Cristo te fortalece. Então você tem que saber que mesmo Ele estando no barco da sua vida, todo dia você tem que apresentar o seu temor e reverência diante dele, e deixar ele te sustentar. Os que se acham fortes, na verdade, são fracos, mas Paulo diz assim, Jesus diz para Paulo: quando tu estás fraco, tu és forte, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, veja como Pedro faz aqui, olha, prostrou-se aos seus pés. Aprenda a lição, irmão, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim. Ele está atemorizado. Eu sou um homem pecador, diz assim, pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito.
Enquanto muita gente vê a provisão, vê o sustento, sai por aí se exibindo, batendo no peito, Pedro, ele vê aquela provisão, ele vê aquele impacto, ele teme. Muita gente está aí pegando riqueza e recursos, batendo no peito, se exibindo e dizendo que tem Deus. Pois Pedro está demonstrando que tem Deus, prostrando-se aos pés de Jesus e dizendo: Senhor, eu não sou digno de olhar para ti. É um exemplo muito clássico, maravilhoso. Isso aqui, meu irmão, deixa eu usar uma expressão. Isso aqui é o feijão com arroz do Evangelho. E eu te digo uma coisa, no Evangelho, o que vale é o feijão com arroz. É o básico. As teologias, as ideologias, as muitas filosofias, né? Estudam os teólogos quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete. Olha onde já entrou a paranoia. Viva na simplicidade, veja os exemplos da palavra, tente enxergar, ore como eu oro. Jesus, me deixa enxergar as tuas pegadas e eu te prometo que eu ando nelas. É assim que se anda, irmão. Simplicidade. E, de igual modo, também, Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, diz, aí Jesus diz para eles: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Ou seja, quando vem a palavra para eles, vem também o que? O consolo, a graça, o conforto, a segurança. Então você tem que apresentar o seu temor para que Jesus te diga: não temas. Que a palavra dele vem investida de uma séria, de uma multiforme operação que vai alcançar a sua vida. Se nós seguirmos aí, vamos entrar agora num outro contexto da caminhada de Jesus, no verso 12. Aconteceu que quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. O homem tem a mesma atitude que Pedro teve, amém? E qual é o resultado? O mesmo que Pedro teve. Você está tendo a mesma atitude, só pode ter o mesmo resultado. Está diante do mesmo Senhor. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Acabou a história. Atitudes iguais trazem resultados iguais. Atitudes iguais trazem resultados iguais, meu irmão. É o feijão com arroz, é o básico da Escritura. Nisso que eu estou te dizendo, atitudes iguais trazem resultados iguais, nisso está baseado toda a minha estrutura espiritual. Toda. Eu só me baseio nessa simplicidade. Foi assim que eu comecei a minha caminhada cristã. Foi assim, e é assim que eu me sustento até hoje, dizendo: se eles tiveram atitude A, B, C ou D e colheram resultado X, Y, Z, se eu tiver, porque estou diante do mesmo Deus, as mesmas atitudes A, B, C ou D, também vou colher os mesmos resultados. E até aqui me tem ajudado, Senhor. Seja esperto, meu irmão. Se espelhe em quem é vencedor. Está aqui. Pedro se prostrou, Jesus falou: não temas. O homem vem e se prostrou: eu quero, fica limpo. Atitudes iguais trazem resultados iguais. São as lições que a Bíblia deixa para a gente. Muitas vezes a gente chega em casa lá, né? O cara chega em casa, pega a sua Bíblia. Já cheguei do culto, estante. Lugar de Bíblia não é na estante. Amém, mesmo? Aí diz, tocou-lhe tal, e ordenou que ninguém o dissesse. Mas disse-lhe: vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Veja bem, Jesus já está cumprindo a lei, já está prestes a destituir a lei, mas ele ainda vem e usa a lei. Está purificado, né? Todo mundo sabia que de lepra somente
Deus poderia purificar. Então ele diz, vai lá e mostra-te ao sacerdote e oferece a oferta que Moisés determinou, para que eles entendam que Deus está na terra. Como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Meu irmão, quando eu olho para você, eu digo, Deus está na terra. Quando a igreja for arrebatada, ninguém poderá ousar dizer Deus está na terra. Mas agora eu te garanto, Deus está na terra. Na minha e na sua vida. Vai lá, oferece a oferta que Moisés determinou, daquele que era curado de lepra, porque somente Deus pode curar de lepra. Vai lá e diz que um homem chamado Jesus, vai lá e dá testemunho para ele te curou. Como é que diz a profecia que ele ia se chamar? Emanuel, que significa Deus conosco. Amém, Emanuel? Está entendendo a mensagem? O que Pedro diz? Olha para nós na Porta Formosa. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Um homem pode levantar outro das suas atrofias? Um homem tem poder de curar o outro? Quem curou aquele paralítico à Porta Formosa? Foi Pedro ou foi Jesus? Foi Jesus, mas Jesus estava onde? Na vida de Pedro. O que ele disse? Naquele dia vós entendereis que eu estou em vós e vós estáis em mim. Meu irmão, exerce aí o teu multiministério. Não te limites, irmão. Não veja barreiras. Se Jesus precisa de gente para curar, diga para ele, eis-me aqui, Senhor. Se Jesus precisa de gente para libertar, diga para ele, eis-me aqui. Se ele precisa de gente para denunciar, diga para ele, eis-me aqui. Se ele precisa de gente para limpar o chão da igreja, o banheiro, diga para ele, eis-me aqui. Diga, eis-me aqui, que tu vai ver como é glorioso, irmão. É tremendo, maravilhoso. Apresente-se a Deus, não para que ele supra a tua necessidade, mas para que você supra a dele. Vai lá, tem testemunho. Porém, a sua fama se propagava ainda mais. E ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. Aqui eu quero falar um detalhe para você. Quando nós começamos a ler o capítulo, diz que aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, né? E aqui nós vemos que Jesus está curando enfermidades. E no verso 16 diz que ele se retirava para os desertos e ali orava. Ou seja, a vida de Jesus não era só pregando, não era só orando. Aí ele diz assim, não era só pregando e não era só curando, era também orando. Ele diz, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Normalmente, depois de Jesus estar pregando, está curando, está pregando, está curando, daqui a pouco diz assim, e ele deixou seus discípulos só e foi além orar. Foi reabastecer. Irmão, e cá entre nós, eu vou usar essa linguagem grosseira, mas que uma oração reabastece, reabastece. Reabastece ou não reabastece? Ai, como reabastece? Tu pode estar em pedaço, triturado, torturado, acabado. Dobra os joelhos quando você levanta. Levantou-se um outro homem ressurreto. É ou não é? Claro que é, eu sei que é. Esse caminho eu já conheço. Você pode estar todo frechado, guilhotina no pescoço, pode estar todo esmiuçado, derrotado, completamente humilhado. Dobra os joelhos, fala com ele, quando você levanta, as coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. Eu conheço muito bem esse caminho. E como conheço? Você chega lá, um balde de lágrimas, um balde de decepções, quando você se levanta, vazio, não tem mais balde nenhum. Ele só te deu uma bandeja com a sua palma de vitória.
Então, Jesus retirava-se para o deserto e ali orava. Por que ele tinha que ir para o deserto? Porque você tem que aprender, irmão, caminhar realmente com Deus, né? Aqui da ideia, poxa, para o deserto, quer dizer, é sozinho mesmo. Ele ia lá, falar com ele. Irmão, uma coisa que eu admiro muito, são famílias que se juntam para orar, marido, esposa, filhos. Isso é maravilhoso, façam isso abundantemente. Mas se a sua vida for só esta oração em família, lamento ter que te informar, brevemente você será um derrotado. Vida com Deus não se resume em oração coletiva. Vida com Deus é muito mais oração individual. O segredo do Senhor é para aqueles que o buscam. A estes ele lhes fará saber o seu conserto, o seu decreto. Oração coletiva é uma maravilha, mas ela tem que ser o reflexo da oração individual. E Jesus está dizendo aqui, está deixando exemplo. Porém, ele se retirava para os desertos e ali orava. Para concluirmos, vamos seguir um pouquinho mais. Diz que aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando e estava ali assentado fariseus, doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. Você já pode então entender que eu vou dizer para você que a virtude do Senhor está com você para curar. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Verso 18. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. Não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. Imagina uma multidão que eles não conseguiam nem pedir da licença. Eles disseram assim: se nós sairmos pedindo licença, nem assim nós vamos chegar lá. Não vai ser possível. Deram a volta por trás da casa, subiram, abriram o telhado, desceram o homem. Jesus olha para aquele homem: homem, teus pecados são perdoados. Nós temos poder de perdoar pecados? Bem, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Mas eis a grande pergunta, né, que os homens até vão questionar. Ele está falando blasfêmia, só Deus pode perdoar pecados. Exatamente, só Deus pode perdoar pecados. Mas Jesus diz: os teus pecados são perdoados. Por que será? Existem muitas coisas, meu irmão, que envolvem uma situação. Para aquele homem chegar àquela condição, aceitar ser levado por um telhado, encarar aquela multidão, etc., é porque ele tinha manifestado o desejo de ir até Jesus. Para que ele acreditasse que ele fosse levantar daquela cama, possivelmente alguém havia participado a ele das palavras de Jesus. Então, se as palavras de Jesus penetram em alguém, e esse alguém recebe as palavras de Jesus, perdoados te são os teus pecados. Jesus olhou para aquele homem e percebeu que ele havia aceitado o ministério dele. E, provavelmente, creio eu, com alguma revelação de que alguma coisa considerava na mente daquele homem que ele se condenava em pecados, Jesus já foi logo aliviando o fardo dele. Perdoados são os teus pecados. Pois eu ouso dizer a qualquer que tenha o pior fardo deste mundo e dessa terra, eu ouso dizer, se ele quiser dar um passo em direção a Jesus Cristo, eu digo para ele: perdoados são os teus pecados. Conhecimento bíblico. Conhecimento bíblico é regra bíblica. Se alguém manifesta o desejo de ir a Cristo, se deixar levar até Cristo, pode determinar que se alguém está em Cristo,
é nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então, perdoados são os teus pecados. Verso 21, os escribas e fariseus começaram a razoar, dizendo, quem é esse que diz blasfêmias? Já viu o que vão dizer de você, né, irmão? Esse cara pirou. Como é que é? Não pode. Pois bem, quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes, que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer, os teus pecados te são perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda? Para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra o poder de perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo, hoje vimos prodígios. Eu sou impressionado com esse Senhor Jesus. Ele é tremendo. A obra de Jesus, eu vejo ela com tanta perfeição que eu fico meio desmontado, sabe? Ou seja, Deus tem sempre uma carta na manga para calar os soberbos, os prepotentes. Ele tem sempre uma carta. Vocês estão, como é que é? Estão arrazoando aí no coração? Eu sou blasfemo. Por quê? Porque eu disse perdoados são os pecados? Então tá bem, o que é mais fácil? Jesus está ironizando. Jesus está zombando deles, porque não tinha mais fácil nem mais difícil falar alguma coisa, não é mais fácil nem mais difícil. O que é mais fácil? Dizer, perdoados são os teus pecados? Ou dizer, levanta-te e anda? O que é mais fácil? Não dá resposta não, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade, tem poder na terra. Aí você aí, levanta, pega a tua cama e vai para a tua casa. O homem levantou e foi... Ou seja, meu irmão, como Jesus foi enviado, ele te enviou. Enquanto os homens estão criticando a tua primeira atitude, eles vão ficar boquiabertos quando vier a segunda. Não adianta lutar contra Deus, porque Ele é uma fonte inesgotável e Ele sempre tem uma operação maior para realizar. Deus sempre tem um mover maior na sua vida. Quando os homens pensam que te bloquearam, ou que vão te cercar, ou que te pegaram numa palavra, ou qualquer coisa, quando eles pensarem que estão dominando, ou que estão armando contra você, ou que estão dizendo, movimentando a multidão contra você, sempre Deus tem uma saída acima para que eles fiquem envergonhados. O que é mais fácil? Perdoados são os teus pecados ou levante e anda? Cala a boca, você aí levante e anda. Entende, irmão? É assim. Agora, todos alcançam essa postura? Não, por quê? Porque tem Bíblias esquecidas nas estantes. Todos alcançam essa postura? Não, por quê? Porque as orações têm se resumido a 10, 15 minutos. Não está abrindo o céu, não está rasgando o céu. Não está realmente largando tudo. Jesus foi para o deserto e ali falou com Deus. De repente tem cenas na Escritura que as pessoas procuram por Jesus. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Onde está Jesus? Jesus não está em lugar nenhum. Mas Deus sabia muito bem onde ele estava e ele também sabia onde estava. Ou seja, nos pés do Senhor, falando com Deus. Tem muita gente que só se preocupa em caminhar naquilo que dá destaque. Por exemplo, você vê que Jesus falava, pregava, e a multidão se maravilhava. Esse cara tem autoridade, ele é o tal. Então Jesus poderia simplesmente se limitar, já que todo mundo está dizendo que eu sou o tal, eu vou só pregar. Eu vou só mostrar as parábolas, eu vou só mostrar a sabedoria que está sobre mim, eu vou me exaltar no meio desse povo com palavras. Estava errado, não seria esse o caminho, porque Jesus, além de lhe dar palavras, também queria que ele curasse. Mas muita gente recebe um ministério de cura, pega a Bíblia e joga no lixo e pensa que vai sobreviver. Eu conheci gente assim.
Muita gente recebe um ministério de profecia, de visão e revelação, joga a Bíblia no lixo. Eu conheci gente assim, que porque tinha um ministério de revelação, dizia, não, eu não gosto muito desse negócio de palavra não, eu não gosto muito desse negócio de ler Bíblia não, meu negócio é mais entregar as revelações. Vai, entrega agora, que eu quero ver. Entrega agora as revelações. Já caíram há muito tempo, porque lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho não são as revelações e as visões, é a palavra de Deus. Isso é que é. Então, outros, porque tem um ministério de cura, sai por aí, eu tenho ministério de cura, aí ora por um aqui, está curado, aí ele é exaltado, engrandecido. Jesus não se limitava àquilo que o dava o maior destaque. Jesus não se limitava a fazer aquilo que aparecia aos olhos da multidão, que era pregar, todo mundo via e se maravilhava, era curar, todo mundo via e se maravilhava, mas ele também aparecia para os olhos de Deus, saía para o deserto e ia orar. É por isso que ele pregava maravilhosamente, é por isso que ele curava, porque ele tinha registro nos pés de Deus. Como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Lição bíblica, irmão. Roteiro da vida de Jesus Cristo, mapa da vitória. Muita gente gosta de fazer o que dá destaque, o que aparece. Ah, não vou fazer isso não, ninguém me vê. E Deus vê? Eu sempre gostei de pegar nas igrejas, na época que eu andei também aí nessas igrejas de cargos e oportunidades, eu sempre gostava de fazer aquilo que ninguém via. Eu sempre gostava de fazer o que ninguém via. Dei muita faxina em igreja. Limpei muita lama de igreja, que tinha uma igreja que eu frequentei, que até quando chovia, a água invadia. Quando o pastor da igreja chegava, ele se assustava. Ué, a lama não entrou aqui não? Ele sabia que entrava, mas não apareceu para limpar. Aparecia só na hora do culto. Mas eu sabia que a lama entrava, e eu ia ao meio-dia, bem antes do culto, e tirava toda a lama e deixava tudo limpo. Ele nunca viu, mas Deus sempre viu. Mas tem gente que gosta de destaque, né? Ah, eu quero tirar uma foto aí com o pastor. Para quê? Tira uma foto com Jesus, irmão. A foto é só um exemplo, né, irmão? Se você quiser tirar uma foto comigo, pode tirar, não tem problema não. Mas é só um exemplo, porque tem gente que gosta de aparecer, e Jesus está demonstrando, porém, ele se retirava para os desertos e ali orava. Então, irmão, pregar é bonito? Vai ver que é, né? Sei lá, deve ser. Curar é bonito? É, puxa, as pessoas te procuram, né? Poxa, irmão, dá para orar por mim? Eu soube que o irmão tem um ministério de cura. Vem pedido pelo telefone, vem pedido por e-mail, vem pedido por tudo que é canto. Ah, irmão, ora aí. Eu tenho certeza que se você orar, a cura vai acontecer. Mas a vida cristã não se resume a isso. A vida cristã começa nos pés de Cristo e termina nos pés de Cristo. E tem o seu meio desenvolvido nos pés de Cristo. Fora dos pés de Cristo, não tem vida cristã. Amém, meu irmão? Então nós vamos ficar por aqui. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.